Quero convidá-los, irmãos, a abrirem a palavra de Deus, na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 11. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 11. Apenas os 6 primeiros versos desse capítulo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 1 até o verso 6. Diz assim a palavra do nosso Deus: Quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos, e embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Amém. Vamos à presença de Deus em oração mais uma vez, irmãos. Santo Deus, nós exaltamos, porque temos oportunidade preciosa no Teu santo dia, o dia do Senhor, de nos reunirmos em santa assembleia, em santa comunhão, para rendermos louvores a Ti, ó Deus, único digno de ser adorado. Agora, Senhor, depois de cantarmos a Ti, lermos a Tua santa palavra, orarmos a Ti em nome de Cristo, com auxílio do Espírito Santo, agora nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala ao nosso coração. Desvenda, Senhor Deus, os nossos olhos, para contemplarmos as maravilhas do Teu glorioso Evangelho, revelado nas Sagradas Escrituras. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. A preocupação, irmãos, de todo pastor fiel, daquele que foi chamado por Deus para instruir a igreja do Senhor e conduzir o rebanho do Senhor, ele tem uma preocupação acima de qualquer outra preocupação. É o fato de que ele vai ter que apresentar essa igreja a Cristo naquele dia. Isso nos fala da responsabilidade dos ministros da palavra, dos presbíteros da igreja, em terem a plena consciência de que o seu ministério é ministério de adornar, de embelezar, de preparar, de tornar adequada a igreja para o dia do casamento. E o apóstolo Paulo, ele revela alguns princípios muito importantes que eu gostaria de extrair desse texto com o objetivo de entendermos um pouco sobre esse casamento que aconteceu, entre esse desposamento entre a igreja e Cristo, e como nós vamos nos preparar para o dia do casamento, isto é, para o dia em que nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Então, qual era a preocupação de Paulo? A primeira grande preocupação de Paulo é que a igreja, facilmente, ela passa a ouvir outros mestres. Ela passa a se deleitar em outros instruidores. E é muito comum isso, nos nossos dias, principalmente, na época da internet, as pessoas trazerem de fora para dentro da igreja aquilo que elas têm aprendido e que não necessariamente está de acordo com o ensino que aquela igreja, ou que o pastor e o que o conselho dessa igreja tem estabelecido.
E isso é muito comum na nossa época, não é? Eu sei disso e vocês sabem disso muito bem. Mas um elemento que Paulo nos ajuda aqui para lidar com isso é o seguinte. Paulo primeiro diz: eu queria muito que vocês me suportassem um pouquinho mais. Veja o apóstolo Paulo dizendo à igreja: quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura. Porque a loucura primeiro é a declaração que ele já deu lá na primeira carta, dizendo: o Senhor escolheu salvar o seu povo por meio da loucura da pregação. Em outro momento ele vai dizer: nós nos tornamos loucos por vossa causa. E de repente chega alguém, e algum ministro, ou nesse contexto um falso profeta e ainda um falso apóstolo, surge no meio da congregação e começa a pregar coisas diferentes. E ali Paulo diz: eu vou mostrar como eu tenho cuidado de vocês. E aí no verso 2 ele fala: porque zelo por vós com o zelo de Deus. E a palavra zelo, é importante frisar aqui, irmãos, ela pode ser traduzida também por ciúme. Eu tenho ciúme de vocês com ciúme de Deus. Ora, a palavra diz que o Espírito de Deus tem ciúme da igreja do Senhor. Porque a ideia de um matrimônio. E o ciúme, entenda, não é o ciúme pecaminoso, até porque seria atribuir pecado à divindade, isso não é o ponto, mas é o cuidado do Senhor com a sua igreja, é o zelo do Senhor para que ela não seja enganada, para que ela não vá atrás de outros amores, que ela seja fiel e seja encontrada assim. E aí Paulo diz: eu zelo com o zelo de Deus. E, veja, eu não tenho ciúme de vocês como o ciúme de alguém que está preocupado com a sua honra pessoal. Eu não tenho ciúme de vocês porque eu tenho a preocupação com o meu sustento. Eu não tenho ciúme de vocês, senão com o mesmo ciúme que Deus tem por vocês. Porque eu não quero, e aí Paulo adentra o ponto, o zelo que ele tem é tão grande, irmãos, que ele descreve o casamento aqui, que é o meu ponto central, e que após a explicação geral do texto, eu vou me voltar para esse tópico com vocês, Cristo, o marido da igreja. E nesse contexto, perceba que o Paulo diz: veja o zelo, e aí ele descreve isso, acompanhe comigo o verso 2 ainda. Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Visto que vos tenho preparado. E esse é o zelo. Você sabe qual é que eu manifesto ciúme por vocês? É porque eu estou trabalhando, e o meu zelo e o meu cuidado é porque vocês vão se encontrar com o Senhor e Ele vai requerer de mim isso. É como Jesus Cristo, nós vamos dizer de alguma maneira a mesma coisa, os pastores vão dizer isso. Eis aqui, Senhor, aqueles que Tu me deste. Nenhum se perdeu, senão o filho da perdição. Nenhum se perdeu, senão o filho da perdição. E eu vou apresentar a vocês ao único marido, ao seu único esposo. Mas eu vou apresentar a vocês conforme ele é. Ele é santo, ele é puro, ele é justo. E eu vou apresentar a vocês sem mácula, como uma virgem ao seu marido, no dia do casamento.
O meu zelo não é por mim mesmo, não é porque vocês se pareçam comigo. Como Paulo vai dizer, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. A razão pela qual vocês devem imitar é porque eu busco imitar a Cristo. Tanto é que eu zelo pela igreja com o zelo de Deus. Mas voltaremos a esse tópico um pouco mais, mas vamos só seguir. Então o que Paulo teme, irmãos? O que Paulo teme aqui no texto? Preste atenção no verso 3 comigo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Aí ele traz à memória o que aconteceu com Eva no Jardim do Éden. Eu temo que, como aconteceu com Eva, Satanás queira enganar vocês. Ele queira levar vocês para um lugar da destruição. E o que ele vai fazer no final? Ele vai fazer vocês se separarem de Cristo. Enquanto o meu trabalho é fazer com que vocês se encontrem com Cristo. Se preparem para o matrimônio. A serpente anseia pelo divórcio, pela separação, pela ruptura. Receio que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. E Paulo descreve isso um pouco mais com clareza, eu posso dizer assim. Ele traz a imagem da serpente, mas agora ele mostra isso na prática, como é que tem acontecido um evangelho diferente, uma mensagem outra. E ele diz assim, olha, se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado. Entende, irmãos? É um outro Jesus que não é esse que eu tenho pregado. Ou, se aceitais espírito diferente, que não tendes recebido. E aqui, a palavra espírito da nossa Bíblia, ela provavelmente, ela é de fato com letra minúscula. Não é? Alguma Bíblia pode colocar com letra maiúscula, mas provavelmente Paulo usa a mesma categoria que usa João na primeira carta, quando fala dos espíritos que entram, que vêm à igreja, relacionando-se aos falsos mestres, que são enganadores, que trazem mentiras para o meio do povo de Deus. Então, ora, ele diz, olha, se não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente, que não tendes recebido, ou o evangelho diferente, que não tendes abraçado, é um outro profeta, é um outro mestre, é uma outra pregação, é um outro evangelho. Ele diz, e esses vocês toleram. Paulo começa, me suportem um pouquinho mais, mas esses vocês toleram. Os falsos vocês aceitam. A mentira vocês se subordinam. Me suportem um pouco mais, porque zelo com zelo de Deus. E aí no final ele diz, porque supõem nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Aí ele declara diretamente que ele está se referindo em tudo isso aos que se dizem apóstolos e não são, e que tentam destruir o seu apostolado no meio da igreja.
E ele então diz, eles entram pela porta da retórica. É interessante que Paulo, ele fala isso em outro momento. Na primeira carta ele diz, quando eu fui ter convosco, irmãos, eu não fui com sabedoria, não foi com oratória, não foi com essa lógica, não foi isso que eu vim trazer para vocês. Eu vim em demonstração de espírito e de poder, e eu vim pregar Cristo e este crucificado. Aí ele reconhece isso, embora seja falto no falar. Não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos feito conhecer isto. Deixa eu recuar um pouco, irmãos, porque a beleza desse texto não é apenas o cuidado apostólico pela igreja, mas é o cuidado de Cristo com a igreja, que envia homens fiéis para cuidar do rebanho, que envia homens que zelam com o zelo de Deus e cuja preocupação é apresentar o rebanho que Deus lhes confiou ao único marido, que é Cristo. Eles não pretendem ser o Senhor da igreja, eles não pretendem ser o cabeça da igreja, eles são o que são, amigos do noivo. Amigos do noivo. O que nós podemos extrair daqui, irmãos, é que Paulo está preparando a igreja para o dia do casamento. Então, o que é que aconteceu conosco agora? A linguagem bíblica é desposar, que é o mais próximo do noivado que nós conhecemos na nossa cultura. É como o desposar, quando veja há uma linguagem muito clara entre Maria e José. Lembra que José desposou Maria, mas eles não tinham intimidade porque não havia casamento ainda. Mas era tão claro isso que ela aparece grávida, e então o Espírito ia trazer sobre ela um peso, e o Espírito, então, o anjo vem e fala diretamente a José o que estava acontecendo, e ele então se submete àquilo, porque essa relação era um casamento, e quando havia esse tipo de coisa, era pecado. Quando havia uma relação com outro, fora daquele que você despojou, era adultério, e quando havia separação, era um divórcio. O nível desse princípio era tão forte que havia ali uma união entre eles e um preparativo para o casamento. E normalmente é assim que funciona. Você começa a namorar uma moça, e essa moça é aquela que você vai casar com ela, e você então pede ela em casamento e começa os preparativos para o matrimônio. Só que nós começamos a falar na beleza, né? A moça começa a pensar no salão, né? Como ela vai, a casa de festa, os convidados, e você começa a pensar em muitas coisas, e você começa a se preparar para aquele dia. Para aquele dia. Como foi que Cristo desposou a igreja? Como isso aconteceu? Eu quero me valer, irmãos, para descrever essa gloriosa verdade. Eu preciso me valer de alguns princípios que eu vou extrair diretamente de uma obra, que é o volume 4 de um teólogo do final do século XVII, início do século XVIII, chamado Thomas Boston. E ali, naquele contexto, ele vai lidar com o que nós chamamos os vários graus do processo desse casamento, desde a eternidade ao ato de desposar até a consumação no último dia, quando Apocalipse descreve que a igreja, quando se encontrar com Cristo, descreve as bodas do Cordeiro, o dia em que nós nos encontraremos com Cristo e viveremos com Ele por toda a eternidade. Como se deu isso? Como se deu essa obra? E aí, os graus desde o pacto da redenção até a consumação.
eu vou contar para vocês em poucas palavras. Primeiro, tudo aconteceu, irmãos, no pacto que nós conhecemos como pacto da redenção. A nossa teologia, basicamente, ela fala de dois pactos, o pacto das obras e o pacto da graça, mas inserido nisso está o pacto da redenção. O que é o pacto da redenção? O pacto da redenção é o pacto feito na eternidade, entre as pessoas da Trindade. O pacto das obras é o pacto feito com Adão no Éden. E o pacto da graça é o pacto feito com a igreja, com Cristo como um mediador desse pacto, que é o chamado pacto da graça, literalmente. Então, como se deu isso na eternidade? Como isso foi estruturado desde toda a eternidade? Primeiro, houve um acordo na eternidade. E como se deu esse acordo, irmãos? Esse foi o desígnio e o propósito de Deus, que houvesse esse matrimônio. Estava no coração de Deus desde toda a eternidade. Veja bem, irmãos, e isso é mais antigo do que os céus e a terra. Deus teve a eternidade e tem a eternidade inteira para pensar sobre esse casamento. E Ele nunca viu nenhuma razão para alterar o seu propósito de casar o seu filho com a igreja. Deus viu toda a humanidade no estado de perdição. E Ele se agradou desde toda a eternidade de ter misericórdia do seu povo e de amar o seu povo livremente. E no tempo determinado, trazer esse povo a Cristo como seu Salvador. De acordo com o que nós podemos perceber desde toda a eternidade, irmãos, nós fomos escolhidos em Cristo, antes da fundação do mundo. É o que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, eleitos e escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Deus, que é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Ele não nos deu vida estando nós mortos num plano secundário, mas num plano eterno estabelecido na eternidade, nas pessoas da Trindade. Se você abrir a sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 1, verso 4, e também, mesmo em Efésios, sem desmarcar, no capítulo 2, versículo 5, Efésios 1, 4, Paulo diz assim, preste atenção nas palavras do Senhor: assim como nos escolheu nele, isto é, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. E aí a sequência do verso, mas o verso 5 do capítulo 2 agora, de Efésios, ele diz: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ele amou a sua igreja, quando não havia nada na igreja que pudesse aproximá-la dele. Pelo contrário, havia simplesmente tudo que o separava da igreja por causa do pecado. Aqueles a quem ele amou, ele designou vida eterna. E os escolheu, irmãos, em Cristo, para serem seus filhos e herdeiros da herança eterna, desde toda a eternidade. Esse foi o plano que foi estabelecido na eternidade. Mas o que aconteceu no meio desse discurso? A igreja está em pecado, a igreja está morta nos seus delitos e pecados. E como é que nós vamos salvá-la? Então, naquele contexto, o Senhor Deus
determina as três pessoas da Trindade, o único e verdadeiro Deus, ali determina o modo como vai redimir o seu povo e como seria. Porque a lei de Deus se levanta e diz: eu sou contra esse casamento. Como pode? Esse que você vai salvar e que você vai se unir, transgrediu a minha lei. Transgrediu a lei. A lei foi feita chacota da lei de Deus. Ela foi desrespeitada. Eles são transgressores da lei. Aí a justiça disse: se a lei foi transgredida, a justiça não foi satisfeita. Então, se a justiça não é satisfeita, eu me oponho a esse matrimônio também. Então a verdade se coloca entre eles e fala: sendo assim, não haverá casamento sem que a lei seja restaurada e sem que a justiça seja satisfeita. A verdade diz: eu sou contra esse casamento. Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, se levanta e diz: eu me levanto para poder me fazer homem. Como Deus verdadeiro, me farei homem, para que no corpo eu obedeça a lei, e no corpo a justiça seja restaurada. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: ele nasceu de mulher, sob a lei. É por isso que Paulo, aos Gálatas, no capítulo 3, diz: maldito todo aquele que não obedece todas as coisas escritas no livro da lei. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E aí, na mesma sequência do capítulo 3, Paulo diz: Jesus se fez maldição, porque maldito todo aquele que quebra a lei. E aí Paulo continua dizendo: ele se fez maldição em nosso lugar, como está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E aí ele diz: ele então levou sobre si a maldição que era nossa, para que as bênçãos e as promessas feitas a Abraão fossem dadas aos gentios. A igreja do Senhor precisava resolver, e ele disse: farei isso, e esse é o plano, eu vou fazê-lo. Acontece, irmãos, que o contrato começa a ser escrito, negociados os termos, a verdade ouve as palavras que a lei acaba de pronunciar, e agora, mais uma vez, a lei diz: assim então eu permito o casamento. A justiça diz: se eu vou ser satisfeita, logo o casamento está pronto. Lembra que Paulo disse lá em Romanos: se você não morrer para a lei, você não pode casar com Cristo. E aí ele descreve isso: eu não posso casar de novo se o cônjuge anterior não morrer. Se a lei não morrer para mim, eu não posso casar com Cristo. Se eu não morrer para a lei, se a lei não morrer para mim, eu não posso casar com Cristo. E aí Cristo vem e o princípio da lei. Que princípio da lei nós morremos? Em que sentido a lei morre para mim? Como pacto de obras. Eu não sou salvo por minha própria obediência, eu sou salvo pela obediência de Cristo. Agora foi tirado o peso que estava sobre mim. É preciso que o marido anterior morra, e a lei então morre para mim como pacto de obras. Por isso Paulo diz: eu não estou mais debaixo da lei, sim da graça, no sentido de dizer que eu não mais sou salvo por minha própria justiça, eu sou salvo pela graça de Deus. O que acontece aqui, irmãos, é que nesse discurso do que está sendo revelado na eternidade, e Paulo de maneira gloriosa faz isso,
é que quando é removida todos esses impedimentos, então agora chegou a hora de assinar o contrato. Vamos casar e o acordo vai ser estabelecido. O problema, irmãos, é que Cristo consentiu em fazer aquilo. Ele não veio porque foi obrigado. Voluntariamente ele deu sua vida. Até mesmo quando estavam matando Cristo na cruz, para que ficasse claro esse princípio desde toda a eternidade ali na cruz, quando chegam os soldados para quebrarem as pernas, para que morresse mais rápido, o Evangelho diz, os dois que estavam ao lado de Cristo já estavam mortos, estavam vivos, né? Então ele quebra a perna de um, quebra de outro. Quando ele vai quebrar de Cristo, não precisa, ele já estava morto, porque um pouco antes ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Não foram eles que me mataram, fui eu que dei minha vida por vós. Não foram vocês que tiraram minha vida, fui eu que dei a minha vida por vós. Jesus Cristo aqui, ele tem a plena consciência do que ele está fazendo. Ele diz isso nos Evangelhos. Eu vou para Jerusalém e lá eu sei o que me espera. Eu vou ser preso, eu vou sofrer, eu vou ser crucificado, eu vou morrer, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Aí Pedro diz: Senhor, tem pena de ti mesmo, arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus. Ele diz isso em Lucas gloriosamente no capítulo 9. Ele disse um pouco antes do que ele vai dizer. Ele diz: ora, eu vou para Jerusalém e sei o que me aguarda lá. E no capítulo 9, no verso 51 em diante de Lucas, ele diz assim, e o evangelista não é nem Cristo, o evangelista descreve assim: e ele, resoluto, sabendo o que ia acontecer, partiu para Jerusalém. Ele sabia o que vinha fazer. Ele consentiu nesse acordo. Ele sabia o que vinha fazer. O problema, irmãos, é que ele veio buscar uma igreja, um povo, que não sabia exatamente que isso ia acontecer. Todo o acordo assinado, o pai envia o seu filho, o filho aceita o acordo, tudo, o Espírito, a terceira pessoa da Trindade, assim que toda a obra concluir, ele aplicaria a obra para a salvação da igreja, da esposa de Cristo, trazendo-as para Cristo. Vem a pergunta: e a noiva? E ela vai querer casar? Como é que vai ser isso? Será que o Senhor Jesus pensou: não, eu vou mandar na frente um grupo de pessoas que vão fazer um culto bem agradável, vamos pintar a igreja do fundo preto, nós vamos colocar uma música de fundo e vamos falar com aquela voz bem macia, porque a metodologia vai salvar os eleitos. Não. O Senhor disse, Jesus Cristo, no ato de escrever o contrato, disse: eu vou cortejá-la, eu vou conquistá-la.
eu vou convencê-la a se casar comigo. Mas Cristo não veio casar com uma igreja bonita. Não é como um noivo que casa com uma noiva e normalmente a noiva está linda. Quando Cristo veio conquistar essa igreja, e eu não tenho palavras para descrever o estado dela, melhor do que o profeta Ezequiel faz no capítulo 16. Eu queria que você lesse comigo para entender o que Cristo encontrou e o que Ele fez para que esse casamento acontecesse, para que ela fosse conquistada por Ele. Ezequiel 16. A partir do versículo 1, irmãos, diz assim a palavra de Deus. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. É importante entender que Jerusalém é a igreja do Senhor no Antigo Testamento. Dize, assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procede da terra dos cananeus, teu pai era amorreu e tua mãe Eteia. Ele descreve, veja, é de lá que você veio dos que praticam idolatria, você veio dos amorreus, dos cananeus, essa é a tua origem. E preste atenção mais, quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma dessas coisas, compadecido de ti. Antes foste lançada em pleno campo, no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Você foi lançada no campo, e a imagem não é outra senão de um aborto. Vocês são como um aborto jogado no campo. Aí ele continua: passando eu, Senhor Jesus Cristo, passando eu por junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue, e te disse: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Mas não para aí. Ele começa e continua descrevendo o estado da igreja. Eu te fiz multiplicar como um renovo do campo, cresceste e te engrandeceste, e chegaste a grande formosura, formaram-se os teus seios, te cresceram cabelos, no entanto, estavas nua e descoberta. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Sabe como foi que Cristo encontrou a igreja? Servindo a outros senhores. Quando eu te encontrei, o teu tempo era tempo de amores. Você amava a carne, você amava o prazer, você amava a luxúria, você amava a iniquidade. Quando eu te achei, eu te encontrei no tempo de amores. E veja o que ele fez. Ele disse assim: estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez, dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Eu estendi a mão, eu te cobri, tirei a tua vergonha, e ninguém se importava contigo. Passaste
a ser minha. Você entende o zelo de Deus, o ciúme de Deus? De onde Ele tirou a igreja, de onde Ele arrancou. Agora preste atenção ainda no que Ele vai fazer com a igreja. Então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo. Também te vesti com roupas bordadas, e te calcei com um couro da melhor qualidade, e te cingi de linho fino, e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites, e te pus braceletes nas mãos, e colar à roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas, e linda coroa na cabeça. Assim foste ornada de ouro e prata, do teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados, nutriste-te de flor de farinha, de mel e azeite. Eras formosa em extremo, e chegaste a ser rainha. É isso que o Senhor diz aqui, o que Ele vai fazer, o que Ele veio fazer. É assim que Ele encontra a igreja. Esse acordo na eternidade, Ele diz, é essa que eu vou me casar. Porque é amada antes da fundação do mundo. Mas não é aí exatamente o fim. Mas como isso vai acontecer dentro do acordo? Eu vou conquistá-la. Como vai ser? Eu vou enviar meus amigos, os amigos do noivo, os pregadores da palavra. Eu vou enviar os sacramentos. E domingo após domingo, eles vão falar de mim, o quanto eu sou glorioso, o quanto eles dependem de mim, e como sem mim nada eles podem fazer, domingo após domingo. Mas como isso vai ser de fato? Externamente ouvirão a voz deles, mas os meus eleitos, pela palavra pregada e pelos sacramentos, eu falarei aos seus corações. Eu entrarei nas câmaras secretas do coração da minha noiva, daquela que eu vou conquistar. E lá dentro do íntimo, eu vou dizer a ela: você foi rejeitada e está perdida pelo mundo e no mundo. O seu coração é um coração que busca amores e prazeres nessa vida. Não há esperança para você onde você se encontra. Não há saída para você onde você está. E lá no íntimo Ele vai convencê-la. E então, naquele momento, Ele vai abrir os seus olhos, os olhos dela, para que veja a beleza dele, a glória dele. E ela vai dizer: eu estou perdida, me ajuda. Eu estou morta, me faz viver. Eu estou presa pelas correntes de Satanás, me liberta. Porque esse noivo, ele vem como rei, como profeta e como sacerdote. Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, diz o Senhor, porque me ungiu para pregar. Ele é profeta, Ele me ungiu para curar, Ele é sacerdote, Ele me ungiu para pôr em liberdade os que estão algemados. Ele é rei, Ele vai arrancar a sua noiva, porque Ele tem poder para isso. E ali, naquele momento, ela passa a se quebrantar.
e perceber a beleza e a glória dele. Ele coloca a sua mão sobre os seus ombros e aproxima do seu peito e diz: você é minha. Naquele momento, a única coisa que ela deseja é ser achada nele, é ser encontrada nele, na justiça dele, no poder dele e na força dele. Naquele momento, os seus olhos se desvendam. E haverá um dia que Paulo descreve que ele está preparando a igreja para esse encontro. Que assim como o amigo, o servo de Abraão, foi buscar uma esposa para o seu filho, assim nós saímos para buscar a igreja do Senhor por meio da pregação. E ele encontrou a moça e disse: o meu Senhor é herdeiro de todas as coisas, Ele é dono de todas as coisas, Ele só tem um filho que é o herdeiro de tudo o que Ele tem. E Ele é poderoso para cuidar de você. Vou lhe mostrar um pouco da sua riqueza. E ele tira algumas joias e coloca nas orelhas e no pescoço dela. É isso que nós tentamos fazer domingo após domingo. Um pouco da joia para você ver o poder dele. Mas quando nós adentrarmos naquele dia, o dia do casamento, naquele dia, nós vamos dizer, os membros dessa igreja vão dizer: o pastor Nelson bem que tentou dizer o quanto o Senhor era lindo e glorioso, mas o Senhor é muito mais. Ele não conseguiu arranhar a imagem da glória que o Senhor tem. É para esse fim que vocês estão sendo preparados. Essa é a vestimenta que vocês precisam ter. Santidade, pureza, submissão a Cristo. E então, adentraremos as câmaras secretas. E por toda a eternidade, veremos aquele que ouvimos falar e cremos pelo poder do Espírito. Qual é exatamente o objetivo da sua vida? Para que você se prepara mesmo? Quem você espera ver? Isso vai determinar o modo como você deve viver nesse mundo. Eu zelo, com zelo de Deus, porque espero apresentá-los como virgem pura a um único marido, Jesus Cristo. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor nesse momento, irmãos.